Essa passagem, irmãos, é uma passagem assim maravilhosa para a gente poder estudar, né? Esse encontro aqui de Labão com Jacó, que faz parte, né, da segunda parte do nosso estudo. E uma das coisas que traz o nosso interesse nesse estudo é justamente as palavras ditas de forma errada, palavras ditas com raiva, sem muito conhecimento. Isso vai acontecer tanto do lado de Labão quanto do lado de Jacó. Então, assim, se a gente pudesse ter uma lição hoje, né, uma delas, talvez uma das mais claras aqui nesse texto, é justamente essas palavras que não deveriam ter sido ditas, tanto por parte de Labão, quanto por parte de Jacó, e nós vamos ver o porquê. Mas primeiro, irmãos, o que nós vimos a semana passada, né? Nesse encontro de Labão com Jacó, vimos que Deus, ele usou um personagem, e de todos os personagens, até que nós estudamos, os heróis bíblicos do Velho Testamento, até aqui no capítulo 32, que nós estamos, todos, tá? Todos eles não são tão atrapalhados quanto o Jacó. O Jacó é o mais atrapalhado de todos. E só de Jacó que Deus fez uma casa, a casa de Israel. É a única casa que Deus tem uma aliança até chegar à pessoa de Davi. Então, somente com esses dois é que Deus fez uma aliança. E aí, Jacó, ele é vencido pelo materialismo. Ele foi para a casa do sogro, né? Teve lá os filhos, eram 11 meninos e uma menina, e quando nasceu o último, que era o José, mas o último não é Benjamim? Benjamim não nasceu ainda, né? Mas quando nasceu o último, que era José, ele disse assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, pronto, dá o que é meu aqui e eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas o Labão disse: não, não volta não, né? Estipula o teu salário. É a segunda vez que ele disse isso. E aí o Jacó, meus irmãos, ele viu ali uma oportunidade de vencer na vida, uma oportunidade de realmente ficar grande, ficar forte, ficar famoso, ser uma pessoa importante. Ele sabia o caminho das pedras, pegou aquele rebanho, então fez um trato com o sogro, é claro, recebeu revelação especial de Deus, isso o ajudou muito, Deus o abençoou também, tem isso, mas nós vemos que ele mexeu os pauzinhos, e no que ele mexia os pauzinhos, não é? Ele não disse nada para o sogro dele que ele mexia os pauzinhos. No que ele mexia os pauzinhos, o sogro ia empobrecendo e ele ia enriquecendo. Quase igual a política, né? Que eles mexem os pauzinhos, favorece uns, desfavorece os outros. Então Jacó foi assim, 6 anos. Em 6 anos, ele estava muito mais rico que o seu sogro, muito mais forte, muito mais poderoso que o seu sogro. E o que ele atraiu? O ódio dos cunhados e a desconfiança do sogro. Entendendo que ele corria até risco por isso, ele então, meus irmãos, ele já ficou com a orelha em pé, e o que faltava aconteceu. Deus apareceu para ele e disse: acabou, Jacó, agora você vai embora, pega suas coisas, volta para a casa do teu pai, né? Vai embora. E ele obedeceu, irmãos, ele obedece, mas é assim, ele não precisava sair do jeito que ele saiu, ele foge. Então nós temos a fuga de Jacó, e a ordem de Deus era para partir, não era para fugir. E o que nós lemos aqui, no capítulo 31 e versículo 21? E fugiu ele com tudo o que tinha, tá? Então ele não parte, não vai embora, ele foge. A atitude dele por 2 vezes e depois pelo próprio sogro é definida como uma fuga. Isso não é bom, né? A gente nunca deve sair fugido de um lugar. Você não pode sair de um lugar a não ser que você esteja firmado ali novamente. Mas sair pelas portas do fundo, fugido, isso não vem de Deus. Nós temos um versículo no livro de Apocalipse que diz o seguinte: lembra de onde caíste e pratica as primeiras obras. Então você tem que mostrar que você não está saindo fugido.
E Deus não gosta disso. Ele saiu fugido da casa do pai dele, não era certo. Agora ele está saindo fugido da casa do sogro, também não é certo. Então quem vai fugindo dos problemas, nunca resolve os problemas. E por não resolver os problemas, o que acontece? Os problemas vão aparecendo e vão aparecendo. Então, olha, nunca fuja, tá? Resolva espiritualmente seus problemas, porque a fuga revela fraqueza. Jamais fuja deles. Antes de se cair, levante-se onde você caiu, tá bom? Então vamos continuar, meus irmãos. Versículo 22. No terceiro dia, foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. E tomou consigo seus irmãos, e atrás deles seguiu o seu caminho por 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Então, você já assistiu o filme de Faroeste? Quando eles pegam aqueles cavalos, sai todo mundo correndo? Mas aqui não tinha muito cavalo não, era camelo. Mas camelo anda rápido também, né? E ele saiu ali, sabe, com aquela pressa toda, só que ele tinha 3 dias de atraso, porque só avisaram ele 3 dias depois que Jacó tinha ido embora. E foi culpa dele mesmo, porque ele que mandou separar os 2 rebanhos por 3 dias. Era culpa do próprio Labão. E aí, meus irmãos, depois de 3 dias, então no 7º dia, é que ele vai encontrar o Jacó. Essa distância entre os rebanhos favoreceu tanto Jacó, porque Jacó já está 500 quilômetros longe do sogro, quando o sogro o encontra. Mas olha o ódio, olha a raiva de Labão, ele não para de perseguir, ele vai até encontrar, a julgar pelo que está escrito no versículo 23, e no versículo 29, no versículo 29, ele mesmo disse para o Jacó: poder havia na minha mão para te fazer mal, mas Deus, o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo, guarda que não fala nem bem nem mal com Jacó. Então, irmãos, ele sai no encalço, e ele sai com raiva, sai com ódio, ele consegue alcançar, o objetivo era pegar o Jacó e dar fim no Jacó. Aí vem Deus, Deus aparece na história, no versículo 24, veio porém Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse, guarde-te que não fales a Jacó, nem bem e nem mal. Deus, ele é claro e imponente. Ele olhou para Labão e disse, você não vai mexer com o meu ungido, você não vai mexer com Jacó. Se você olhar no capítulo 32, foi a melhor coisa que ele fez na vida dele. No versículo 1, Jacó seguiu o seu caminho e encontraram os anjos de Deus. Foi a pior coisa, seria a pior coisa para Labão mexer com esse servo de Deus. Isso não ia dar certo mesmo, né? Então havia uma força desproporcional pendendo para Labão. Por quê? Porque ele tem soldados ali, firmes, fortes, não é soldados, mas homens valentes, tem os seus filhos, que não deviam ser tão poucos assim, e o Jacó? O Jacó tem as 4 mulheres, tem 12 filhos, mais um monte de cuidador de ovelha, não ia dar uma briga boa para o Jacó. A aparição de Deus aqui, essa teofania aqui, que Deus aparece para o Labão, pendeu a balança para o lado do Jacó. Por quê? Porque o Jacó, que até então era mais fraco que Labão, numa briga ele ia ser morto, agora Deus aparece e diz assim, bom, vamos equilibrar essas coisas, mas não tem equilíbrio, né? Agora, meus irmãos, desequilibrou o encontro a favor de Jacó. Olha que legal aqui no versículo 42, Jacó reconhece isso. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho de minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. O Jacó, ele reconhece que Deus cuida dele. Agora, irmãos, tem uma coisa aqui, quem cuida de nós é Deus. O salmista disse, eleva os meus olhos para o monte, de onde vai vir o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
Às vezes a pessoa fica pensando, fulano vai me fazer mal, aquele Beltrano vai fazer mal, aquele lá vai me passar a perna, aquele não vai me pagar, ou aquele vai me prejudicar no trabalho, aquele está contra mim. Até a gente esquece daquele versículo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, você fica imaginando que alguém pode te prejudicar, fazer mal? Tem pensamento ruim sobre isso? Não tenhas. Não fique com medo, não. Deus, Ele está no controle de toda situação. Isso não significa que você vai lá no pináculo do templo e pular de cabeça para baixo, achando que Deus vai te segurar. Não, isso é tentar o Senhor. Mas se for da vontade de Deus que alguém te faça um mal, bom, né? Isso aí é outra coisa. Mas Deus, Ele está ali para te guardar, está ali para te proteger. Eu gosto muito desse versículo de Isaías, capítulo 41, versículo 13. O pessoal dos Vencedores por Cristo tem uma música muito linda, né? Em cima desse versículo. Porque eu, Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu vou te ajudar. Não temas, porque eu te ajudo. É assim, o Jacó, ele ainda não teve um encontro com Deus. Ah, mas Deus já falou com ele lá em Betel, Deus falou com ele agora em Harã. Eu vou repetir, o Jacó ainda não teve um encontro com Deus para a sua salvação. Deus está guardando ele, Deus está protegendo ele, como Deus nos guarda e nos protege por ser eleitos seus. Se você olhar para a sua vida pregressa, se você olhar para trás, você vai ver que Deus sempre te guardou até o dia que você se encontrou com Jesus. Você vai lembrar de coisas, olha, eu estava assim, assado e tal, e Deus cuidou de mim, eu não era crente, eu não era um cristão. Que você vai lembrar, é o que está acontecendo com Jacó. Ele vai ter o encontro dele com Deus. Então quem cuida de nós é Deus. Aí, meus irmãos, teve um encontro. E quando no versículo 25, o Labão alcançou Jacó, Labão então começa a reclamar, né? Só reclamar. Primeiro, meus irmãos, ele acusa o Jacó de ter sido enganado. Eu li aqui essa tradução, né? Ele não se conforma, ele mostra que não se conforma de Jacó ter saído escondido. Mas o versículo 26, Labão disse a Jacó, que fizeste? Por que me enganaste? Alguém tem essa tradução, enganaste? Alguém tem essa palavra aqui ou ninguém tem essa palavra? Né? Todo mundo está com esquivaste aí, né? No versículo 26. Lograste. Lograr é enganar, é a mesma palavra, tá certo? Por que me enganaste e levaste as minhas filhas como escravas pela espada? Versículo 27. Por que fugiste ocultamente e me enganaste ou lograste a mim e não me fizeste saber? Logo quem está reclamando de ser enganado? É por isso que a Bíblia diz o seguinte, quem rola uma pedra, sobre ele a pedra cairá. A pessoa que rola uma pedra, né, que nem aquele desenho do Papalégua, é o coiote, né? Ele joga uma pedrona lá e cai em cima dele. Mas como? No desenho ele vai lá para baixo, cai em cima dele, né? Sempre é assim. Aqui o Labão, meus irmãos, ele está reclamando que ele está sendo enganado, mais que ele enganou esse pobre do Jacó, e está reclamando, você me enganou, você fugiu, né? Olha, ele faz uma acusação no final do versículo 26, que você levou minhas filhas como prisioneiras à espada. Nós sabemos que isso não é verdade. As próprias filhas disseram, nosso pai comeu tudo que é nosso, ele nos vendeu como se fosse uma moeda. Ou seja, elas estavam ressentidas com o pai delas. Elas falaram assim, não, estamos decididas a ir embora. O Jacó não roubou ninguém, ele poderia mesmo pegar a força e levar, porque eram suas mulheres, eram seus filhos, mas ele não fez isso. A palavra de Deus diz que ele não fez isso, e uma pessoa que teme a Deus não pode fazer isso. Então, meus irmãos, ele usa de uma certa hipocrisia, no versículo 27, dizendo, por que você fugiu às escuras, né?
fugiu às escuras, quer dizer, me enganou. Ele enganou Jacó às escuras, né? E te esquivaste de mim, e não fizesse saber para que eu enviasse você com alegria, com cântico, com tamborim, com harpa. Não me permitiu beijar meus netinhos, minhas filhas. Olha só, isso é hipocrisia pura. Esse homem nunca beijou filha e nunca beijou neto. O problema dele é o seguinte: ele olha para o Jacó, ele vê que o Jacó está mais rico que ele. Ele olha para o Jacó e vê que Jacó tem uma multidão de rebanhos, camelos e escravos. Ele vê que Jacó cresceu, como diz lá no final do capítulo 30, só para você ver, né, no final do capítulo 30, versículo 43, e cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, servos, camelos, jumentos. É por isso que ele está triste. Aí ele usa de hipocrisia. Você deveria ter me contado que você ia embora, para a gente fazer um churrasco, fazer uma festa, chamar os cantores, bater lá um bumbinho ali, alguma coisa, né? Tocar um harpinho, um tamborim. Mentira. Como Labão sempre mentia, né? Não me deixou nem eu dar um beijinho nos meus netinhos, nas minhas filhas. Mas aí ele fala de Deus, no versículo 29, quando ele fala: olha, eu podia até te matar, mas Deus apareceu e falou que não era para fazer nem bem e nem mal, né? Ele reconhece que Deus o impediu. Lá no versículo 29 ele fala isso, né? Deus não deixou, isso é muito importante lembrar. Mas o pior está para vir. Versículo 30, ele fala assim: bom, tá bom, você resolveu ir embora, tudo bem, né? Você estava com saudade de voltar para a casa do teu pai, vírgula. Aí chegou num ponto que ele tem razão, tá? E até então é hipocrisia, é mentira, ele não faz nada com Jacó porque ele está com medo de Deus matar ele, só por isso. Mas aí ele cresce, aí o homem fica valente. Ele fala: por que você roubou os ídolos da minha casa? Aí ele fala grosso. E pela primeira vez, nesses 20 anos, o Jacó, ele vai se defender. Pela primeira vez o Jacó vai se defender. Você pode virar, né? Havia muito tempo que os dois já não estavam legal um com o outro. Isso não era naquele momento. Não era porque no 7º ano o Jacó descobriu quem que era o seu sogro, quando ele teve que trabalhar mais 7 de graça. E aí o Jacó enganou o sogro nos outros 6 anos. E um ficou com a cara virada com o outro. Um estava bravo com o outro. Ninguém falava nada. Nem o sogro falava nada e nem o Jacó falava nada. Nisso o sogro ia mudando o salário dele o tempo todo, apertando ele, massacrando ele, e ele passando a perna no sogro. Agora o sogro fala um desaforo: ladrão! E o Jacó vai se defender. Primeiro ele explica por que ele fugiu. Versículo 31. Respondeu Jacó e disse a Labão: eu tinha medo, estava com medo, porque eu dizia comigo que porventura me não arrebatarias as tuas filhas. Eu estava com medo mesmo, que você ia pegar e não ia permitir que eu levasse as minhas esposas, as suas filhas. Como é que ele ia embora sem a família dele? Não, então, o jeito do Labão segurar o Jacó era com as filhas e os netos. É isso que segurava o Jacó lá. Então, ele pensou, né? Você ia proibir, não ia dar certo. Você ia colocar um apavoro aí, me assustar, e não ia dar certo. Mas aí, irmãos, quem cresce é o Jacó. E de uma forma que não deveria. Versículo 31. Então, Jacó, versículo 32. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma para ti. Pois Jacó não sabia que a Raquel tinha roubado os ídolos. Agora quem cresce é o Jacó, né? Devagar, mas cresce. É o seguinte: com quem você achar os seus ídolos, que morra, que essa pessoa não viva mais, que o ladrão não fique vivo, né? Porque ele sabia, ele tinha certeza que ele não tinha roubado. Bom,
ele tinha uma certa razão, porque ele não roubou. E o Labão acusou ele diretamente: você me roubou. Ele disse: não. Sabendo que ele não roubou, ele disse: não, aquela pessoa que tiver com o seu objeto, você pode entrar aí na tenda de quem você quiser, que se tiver com ele, essa pessoa, seja quem for, essa pessoa vai morrer. Agora, irmãos, isso foi o voto mais infeliz que ele fez na vida dele. Por quê? No texto que a gente já leu a semana passada, a Raquel tinha roubado os ídolos do pai dela. E aí, quando o pai vai procurar o objeto lá na tenda da Raquel, a Raquel já tinha escondido os objetos em outro lugar, e sentou em cima, deu uma desculpa esfarrapada, e aí o pai não teve como ir lá e ver, e o pai foi enganado, o Jacó estava enganado, todo mundo estava enganado, e todo mundo falando asneira. O Labão acusando Jacó de ser ladrão, porque não conhecia a história, e o Jacó vai chamar a atenção do seu sogro, porque ele também não conhecia a história. Mas a Raquel morreu. Antes deles chegar em Betel, a Raquel morreu. Ela foi dar à luz a Benjamim e acabou falecendo. Cumpriu-se essa palavra aqui, cumpriu-se. Então, meus irmãos, Jacó agora vai fazer um desabafo, né? Ele só fez isso mesmo porque seu sogro entrou na tenda dele e começou a procurar os ídolos e não conseguiu encontrar nada. Procurou e não achou. Final do versículo 35. Ele procurou, mas não achou. Tenda por tenda, camelo por camelo, lugar por lugar, cesta por cesta, e não encontrou nada. E aí, meus irmãos, a pessoa fica sem graça, né? Ficou sem graça, ficou quietinho. Olha o versículo 36. O Jacó cresce. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os móveis que achaste, de todos os móveis da tua casa, qual você achou? Põe aqui diante dos meus irmãos e os teus irmãos, e que julguem entre nós. Vamos lá, Labão, põe aqui o objeto de roubo. O que você encontrou? Ah, meus irmãos, ele está falando uns desaforos aí, né? Bem, a verdade é que ele fez um desafio e saiu vencedor desse desafio, porque ele disse: você não encontrou nada. É verdade, né? Quando nós não sabemos toda a história, era melhor se calar. Ele não sabia toda a história, não sabia. Um dia ele teve que pegar aqueles ídolos e enterrar lá no carvalho, né? Mas ele não pediu desculpa por isso. Mas Deus chamou ele lá e ele teve que fazer uma purificação lá na casa dele todinha. Por isso, meus irmãos, as pessoas falam muito, mas falam muito, às vezes, de coisas que não viu e de coisas que não sabe. E o Jacó não sabia, mas o Labão também não sabia, mas os dois estão brigando por coisas que eles não sabem. Quem é que tem razão aqui? Ah, o Labão tem razão, o ídolo dele foi roubado. Mas e o Jacó? Ele está sendo acusado de roubo, e ele não roubou nada. Está vendo só? De repente entra uma pessoa, como aconteceu aqui, como Raquel, né? Entra uma pessoa e ela faz o quê? Ela faz essa briga toda, essa confusão toda, e as pessoas vão brigando, vira dois lados, um lado briga com o outro briga com um, e quando pensa que não, fica de mal à morte, família deixa de conversar um com o outro, e assim vai. Por quê? Porque são palavras que não deveriam ser ditas, nem por um lado e nem por outro. Isso deve servir de lição para nós. Quando nós sabemos toda a história, nós vamos ter uma opinião a respeito do assunto. Mas se nós não sabemos toda a história, nós não podemos ter uma opinião sobre o assunto. Era melhor o Jacó ter dito: olha, eu não sei quem roubou, não acredito que alguém tenha feito isso, mas se você encontrar,
que essa pessoa possa receber aí uma chibatada para não aprender a roubar mais, para aprender a não roubar mais, né? Mas do jeito que ele fez, meus irmãos, ele se condena. E o Labão também, por acusar sem saber quem que foi, ele se condena também. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente acusa uma pessoa. Lembro que o pastor João falava de uma senhora, não me lembro, né? Até esqueci o nome dessa pessoa. E sumiu uma coisa, né, que era do pastor, e ele foi só perguntar para aquela pessoa: vem cá, você viu tal objeto? Era uma bolsa, alguma coisa desse coisa. A pessoa imediatamente se sentiu como se ela fosse a ladrona, correto? Por quê? Mas não, calma lá. Sumiu e ele pensa que eu peguei? Ou seja, o objeto apareceu, a bolsa apareceu. E quem não apareceu mais? A irmã não apareceu mais. Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras. As palavras têm o poder de dar vida e de dar morte, diz a palavra do Senhor. Então, quando a gente vai fazer uma acusação, apontar o dedo, a gente tem que pensar muito, tá? É melhor não fazer isso. Entrega na mão de Deus que você vai ganhar mais. Deixa na mão do Senhor. Aí, meus irmãos, já que ele está com a razão, já que o time dele está ganhando, já que não encontraram os ídolos, aí o Jacó, meus irmãos, ele abre o bocão mesmo, sabe? E aí, não achou nada? Não, né? Então agora eu vou falar. Versículo 38. Estes 20 anos eu estive contigo, né? Tuas cabras nunca abortaram, nunca comi um carneirinho que fosse do seu rebanho. 39. O despedaçado, quer dizer, aquele que o bicho mal pegou, você cobrava de mim, né? Eu não trazia ele para você, não trazia não, tá? Se alguém roubasse alguma coisa de noite, você fazia eu pagar. Trabalhava de dia no calor, de noite na geada, eu nem conseguia dormir, e era verdade. Era verdade. Tudo que ele está falando aqui era verdade. Agora ele está vomitando as suas razões. Ele está aqui falando de todo o mal que o sogro dele tinha feito para ele. E ele continua, versículo 41. Eu tenho estado 20 anos na tua casa. Aí vem o ressentimento. 14 anos te servi por suas 2 filhas. Isso é o ressentimento. Era para ser só 7. 6 anos pelo teu rebanho, mas você mudou o meu salário 10 vezes. 10 vezes. Foi assim mesmo. Então, irmãos, ele está só se aliviando aí, né? Por fim, ele fala o seguinte: se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, eu quero que você preste atenção na forma que ele fala, porque ele nunca fala o meu Deus. Ele nunca fala o Deus de Israel, o meu Deus. É o Deus do pai, é o Deus do avô, mas nunca é dele. É como eu disse, esse encontro ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Ele mostra assim: eu só não saí de mão vazia porque Deus me ajudou. Aí eu tenho uma pergunta, irmãos: será que vale a pena falar tudo isso, né? As palavras têm um valor. Se você quiser sentar, conversar com uma pessoa, falar: olha, você me magoou, me chateou e tal, senta, fala, conversa, não tem problema não, né? Jacó, ele disse tudo que era o seu favor. Agora ele, né, aproveitou um momento, falou tudo que ele queria. Mas ele não disse que ele enganava o sogro. Geralmente, quando a gente quer desabafar de coisas que as outras pessoas fez para a gente não vê o que as pessoas fez de bom. E também a gente não fala as coisas que nós fizemos de ruim. É sempre a outra pessoa que é má. Por isso vem mais uma vez aquele conselho: cuidado com aquilo que você fala. Você reconheça o valor da outra pessoa. Porque ele poderia dizer assim: olha, eu te agradeço, sogro, porque o senhor não precisava me vender nem a Raquel e nem a Lia, não tinha necessidade. Poderia ter feito isso, um negócio com outra pessoa, sabe por quê? Porque ele não tinha 1 centavo no bolso. Lembra disso? Para comprar o direito da Raquel, uma moça bonita, linda, maravilhosa,
E era uma boa moeda de troca mesmo naquele tempo. Qualquer pai ia fazer um bom negócio com ela. Mas ele não fez. O Jacó não reconheceu isso. Então, assim, o Labão só tem defeito, né? De fato, ele era um espertalhão. Só que ele confiou em Jacó para ser marido das suas filhas. E ele vai cobrar isso no final. Você vai prometer para mim que não vai casar com mais ninguém, tá? Nem quando você ficar sozinho. Olha só, fez ele prometer. Se você ficar viúvo das 4, você não vai pegar ninguém, né? Ele faz isso aí. Então, meus irmãos, ele tem uma preocupação com as filhas, mas isso não é reconhecido. Então, o desaforo aqui é só contra o mal que ele fez, mas não tem nenhuma virtude no rapaz para dizer assim, olha, eu não estou contente com você, mas eu quero agradecer o que você fez isso, aquilo, aquele outro, tá? Deus te abençoa, tal, né? Mas quando as pessoas estão vomitando as suas razões, só vai ver o pior. Então, irmãos, que fique esse conselho aqui para nós. Finalmente, os dois vão fazer uma aliança. Labão disse o que quis, ouviu o que não quis. O Jacó disse o que quis, vai apanhar lá no rio, aprender, né? Mas olha o versículo 43. Então respondeu Labão e disse a Jacó, bom, essas filhas é minha, esses netos é meu, esse gado é meu, é tudo meu, né? Não, olha, ele não perde a pose. O Labão, ele não perde a pose, né? Ele podia reconhecer ali que ele tinha falhado, mas não. Ele diz, quer saber? Aqui tudo é meu. Tudo é meu. Pronto, tá? Não vai pensar que você tem alguma coisa, não. Mas é o seguinte, vamos fazer uma aliança, você vai poder levar tudo. Está querendo sair por cima. Mas não é, meus irmãos, não é sair por cima. Eu acho que nesse momento, o Labão, ele se sobressai. O Labão, ele realmente mostra um lado que muitos crentes, eles não têm. Já que você vai sair de um lugar, é melhor você sair abençoado, não é verdade? Já que você vai sair, como é que você quer sair do seu emprego? Brigando, xingando, pulando, ofendendo? Ou o seu patrão olhando para você e dizendo, vai com Deus, as portas estão o quê? Abertas. Como é que você quer sair? Então, será que tem que ser diferente da casa de Deus? Por isso, o Labão não tem tanta razão ali, mas nesse momento ele ganha uma razão. Que ele fala, olha, vamos fazer uma aliança. Vamos fazer uma aliança que você não vai me fazer mal, não vai atravessar daqui para cá para me fazer mal, e eu não vou atravessar daqui para lá para te fazer mal. E você vai prometer que você vai cuidar das minhas meninas, vai cuidar dos meus netos. Tudo bem? Será que é difícil fazer uma aliança dessa? Será que o Labão não cresceu ali naquele momento, até diante de Deus? Aí quando ele cresce, ele cai, né? Por quê? Porque ele não tem, meus irmãos, o temor de Deus como Jacó. Olha só, versículo 52, né? Cada um chamou de um nome, né, a montanha de pedra ali, e aí no versículo 51, disse Labão a Jacó, eis aqui este mesmo montão, eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti, este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha de que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão, e esta coluna para cá, para o mal. Era meia dúzia de pedra, tá? Meia dúzia, mas tem valor. Sabe o nosso terreno lá do Morumbi? Foi feita uma demarcação. Colocaram 1, 2, 3, 4. Colocaram 4 pilastras em 3 terrenos. Só isso. Era 3 terrenos lá, 1, 2, 3, 4. Acabou. Um marquinho com uma coisinha branca, pititica desse tamanho. Aí veio um engraçadinho que foi fazer a rua, o que ele fez? Passou a máquina de terra, arrancou todos os marcos. E aí? O que vai fazer? Vai ter que pagar tudo de novo? Não é verdade? Olha como tem valor o marco. Aí, vamos reclamar, né? Só, como é que a máquina da prefeitura vai lá e arrebenta o marco? Não pode arrebentar um marco. Não pode, então vai ter que colocar outro marco.
Para eles não fazer outro marco, eles encontraram o marco quebrado no chão. Mas tinha que valer um pedaço de madeira. Então essas pedras eram testemunhas, sim. Podiam ser menores. Olha, essa pedra é uma testemunha que nós vamos cumprir o que nós estamos tratando, tá? E aí ele faz uma promessa, no versículo 53. O Labão, o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus de seu pai. Opa, tem alguma coisa errada aqui. O Deus de Naor, segundo o livro de Josué, não era o Deus de Abraão. Então ele está falando assim, ó, os nossos deuses do lado de cá e os deuses do lado de lá, né? Ele está dizendo, continuando, né? Julgue entre nós. Você jura, né? Em nome do Deus de Naor, em nome do Deus de Abraão, em nome do Deus de Isaque. Final do versículo 53. E jurou Jacó, por quem? Pelo temor de Isaque. O temor de Isaque é o Deus de Abraão. Ele não jurou pelo Deus de Naor, não, né? Ele fez uma separação. Eu vou jurar pelo meu Deus, não pelo seu. Ele reconheceu essa presença. Então, meus irmãos, a presença de Deus. Ele não conhece Deus como devia. E muitas pessoas ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Deus. O fato de uma pessoa não ter um encontro verdadeiro com Deus, não quer dizer que ele não conheça que Deus é Deus. Como assim? Nicodemos. Ele não sabia que só Jesus Cristo salva, que o caminho da salvação era Jesus. Ele precisava nascer de novo, mas ele tinha o temor de Deus. Ele sabia que existia um Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E muitas pessoas conhecem que existe um Deus Criador dos céus e da terra, mas ainda não conhecem o Evangelho. Outro exemplo, o eunuco. Ele era uma pessoa temente a Deus. Cornélio, ele era uma pessoa temente a Deus. Mas eles não tiveram um encontro com Jesus. Esse encontro com Deus, o Jacó vai ter um pouco mais para frente. Amém?